Está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e a mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do livro Fonte Viva, capítulo 22, intitulado A Retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com ele, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu, de perto, a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. A pergunta de Pedro, embora pareça buscar uma recompensa segundo as nossas limitadas percepções, recebe de Jesus uma resposta um tanto quanto enigmática. Em meio à sua resposta, o Mestre afirmou: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. É verdade que talvez isso ressoe para nós que uma vida de bênçãos e alegrias nos aguarda em seguindo Cristo. No entanto, é justo pensar: será que a perspectiva de Jesus é a mesma que a nossa? Será que o cêntuplo que ele prometeu é uma recompensa como nós esperamos que seja? Aqui será preciso lembrar que a perspectiva de um Cristo pode ser bastante divergente da de um espírito ainda em luta consigo mesmo. Será preciso lembrar também que Jesus afirmou: Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Nesse caso, facilmente entenderemos o eixo central da mensagem de Emmanuel quando colocou: que recebe o grão maduro após a colheita?
o triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Esperar uma vida monótona e ociosa após iniciar o apostolado com o Mestre seria, de certa forma, insensatez. Pelo contrário, em companhia de Jesus, Ele nos levará, dia após dia, por caminhos a nos ensinarem o prazer de servir. Nesse caso, pode ser que a nossa vida fique materialmente difícil, que situações e pessoas nos desagradem. Talvez seremos conduzidos a momentos dolorosos e que pedirão de nós grandes testemunhos na fé. Mas as bênçãos ofertadas pelo alto, se bem acolhidas por nós, nos fortalecerão a coragem e o bom ânimo para que possamos sempre avançar. Por isso, lembremos sempre a fala dos cristãos conduzidos ao martírio nos círculos romanos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.